Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz da parte do Senhor e sejam abundantemente multiplicadas. Olha eu de novo por aqui para mais um episódio sensacional do podcast Transformadamente. O nosso objetivo, é claro, é transformar, ajudar você a transformar a sua mente. Vamos embora porque hoje, como sempre, tem sido uma experiência sensacional, genial, conversar com só gente boa, que tem muito a que contribuir para várias discussões, vários temas, muita coisa boa para você e para toda a sua família. Aliás, olha, sextou, hein? Sexta-feira, dá para você muito bem sentar na poltrona, sentar no sofá, no seu quarto, liga aí no nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal, inclusive, e assista o episódio completo, tá? Não fica só no corte, que tá muito bom os cortes do Instagram, mas você precisa assistir completamente esses episódios para você ser edificado e, claro, deixar sua participação aqui também. Ao meu lado está ele, a fera, Elon Lopes, meu companheiro de bancada. E aí, meus amigos, paz e Cristo a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Transformadamente. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial, né? Geralmente ele fica nos bastidores e hoje vocês vão conhecer quem é o nosso convidado. Nós chamamos ele de Nicolas Ferreira de Caruaru. Rapaz, então vai ser top demais. Top demais. O Nicolas Ferreira Galego. Né? Olha, quem tá com a gente hoje aqui, antes dele falar quem tá com a gente aqui, os patrocinadores. Gente, obrigado a você que está nos patrocinando, nos ajudando a manter o podcast Transformadamente de pé. A audiência tá bombando, hein, gente? Graças a Deus, só esse mês já ultrapassamos mais de 80 mil visualizações, sem nenhum impulsionamento. E isso é importante que digamos aqui, tá? Tá tudo orgânico, tá acontecendo e é muito bom. Criativo Digital, eu sempre falo isso, gente. Olha, essa agência de marketing estratégico é quem tem feito, em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, os participantes aqui, mas sem essa agência de marketing, o podcast não teria alcançado esses números que tem alcançado. Então, se você quer ter a sua empresa alavancando, crescendo, fluindo, olha, irmãos, o mundo é digital, tá? Então vamos embora, capriche aí. Criativo Digital é um dos nossos patrocinadores aqui oficiais do podcast Transformadamente. Otimize etiquetas, tags, metais, termocolantes. Olha, você que é aqui da região, Caruaru, Toritama, Santa Cruz, só falar com a Otimize Etiquetas que vai lhe atender com muito carinho e com muito cuidado. Casa do Bebê, olha só, vamos trazer para você ver daqui a pouquinho aí, viu? Nos próximos episódios, as roupinhas dos bebês mesmo, a coisa mais linda. Casa do Bebê, artigos para recém-nascidos. Inclusive, meu filho comprou roupas lá na Casa do Bebê, muito, muito bom os produtos de lá. Esquirazaf Kids, moda infanto-juvenil. Também, se você quiser vestir o seu adolescente, a sua criança que já está um pouquinho crescida, é só falar com a Esquirazaf Kids. Doutora Carla Martins, terapia nutricional injetável. Olha, gente, um atendimento personalizadíssimo da doutora Carla. Inclusive, a minha esposa esteve lá também no consultório dela. Você que quiser fazer aí um trabalho excepcional, cuidado com o seu corpo é fundamental, vai procurar a doutora Carla. E também a Evo Longevitar, nutrição, longevidade e saúde mental, doutora Amanda. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. E ó, nós vamos sortear, viu, Elon, nos próximos dias, uma consulta, tanto lá na doutora Carla, tanto quanto também na Amanda. Depois a gente vai explicar para vocês com mais detalhes dos nossos patrocinadores. Autopeças Gonçalves, peças e serviços para o seu automóvel, lá de Santa Cruz, Mecânica Gonçalves, tá bom? Você com o seu carro pode ir lá, que vão lhe atender com a equipe maravilhosa de 15 pessoas para lhe atender lá na Autopeças Gonçalves, em Santa Cruz, mas você pode, da região, e passar por lá também. E por fim, Top Festas, artigos decorativos para sua festa. Quer fazer uma festa top? Então convida a Top Festas, porque eu tenho certeza que o seu evento, a sua festa, o seu casamento, o seu aniversário de 15 anos vai ser lindo demais, porque a Top Festa arrasa nas decorações. Valeu, gente? Vamos que vamos, porque o assunto Brasil vai ser bom demais. E nós queremos a sua opinião aqui embaixo sobre o que nós vamos falar aqui. Elon, quem tá com a gente hoje aqui, diz aí. Vamos lá. Ele é cristão
e faz parte do time dos casados, nascido e criado em Caruaru, Pernambuco, formado pelo programa de liderança política do Renova BR, que é o Renova Brasil, né? Atua ativamente na construção de políticas públicas voltadas para a juventude. Atualmente é conselheiro da Juventude de Caruaru e uma das principais lideranças jovens da direita no município. Foi candidato a vereador pelo Partido Liberal nas eleições de 2024 e, com isso, conquistando 415 votos. Também participou da liderança do movimento Inconformados e é o líder do movimento Direita Caruaru. Nós estamos falando dele, o nosso Nicolas Ferreira de Caruaru. Meu Deus! É o Pedro Serafim. Seja bem-vindo, meu amigo! Grande Pedro! Rapaz, que honra! Pela aí. primeira vez, saindo dos bastidores e indo pra cá. E, primeiramente, gostaria de agradecer ao convite. E estou muito feliz de estar por aqui. Acompanho pessoalmente, tenho o privilégio de acompanhar pessoalmente. E agora a gente tá aqui na mesa e vamos embora. Muito bom. Ô Pedro, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você que é jovem, você que tem despontado aí, como já foi dito aqui, no seu currículo, né? Muito jovem, mas com um currículo muito ativo, e nós queremos agradecer a Deus por você, tá? Amém. Um dos primeiros pontos que foi citado ali, que você é cristão, que você é um servo de Deus, e o podcast, ele tem um viés, tá? Que fique claro isso aqui, a gente não pode negar isso. O podcast, transformadamente, tem um viés voltado à cristandade, um viés cristão. A gente defende a ideia da pluralidade, obviamente, no país é o Estado laico, a gente defende, inclusive acha bom que o Estado seja laico, mas nós temos a nossa fé, a nossa religião, nós acreditamos em Deus, acreditamos em Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, e esse é o seu perfil também, e hoje nós vamos conversar sobre isso aqui. Você que está em casa, você que é jovem, olha a cara desse moço aqui, gente, aí, é novinho, rapaz, tá vendo? Olha isso, pois é. Então, ele tem muito que compartilhar com vocês aí. A gente tá até brincando, a gente fala que é o Nicolas Ferreira, porque o Nicolas é um jovem senhor, né? Ele também é um jovem senhor, porque já é casado. Já, crente em casa cedo. Casa cedíssimo, né? Então, o Nicolas é um grande político do Brasil, né? E aqui em Caruaru nós temos não somente o Pedro, mas tantas outras lideranças jovens que têm um bom pensamento, que querem de fato fazer política com muita seriedade. Então nós vamos começar com a primeira pergunta que ele vai fazer agora para você. É isso aí, vamos lá, Pedrinho. O que despertou em você o interesse pela política ainda tão jovem? Cara, essa é uma história com a política começou cedo, né? Também 22 anos só, então qualquer coisa é cedo. E em 2017, eu comecei... Foi a época que a gente tava muito em rede social, Facebook, Instagram. Não lembro se já tinha o Instagram, mas a rede social dominante era o Facebook. E aí o pessoal começou a compartilhar muito uma coisa sobre um político, que era algo que não interessava pra gente. Jovem. E aí eu vi nele algo que eu pensava diferente. Era uma pessoa que defendia ideais de cristão, de família, de liberdade. E eu pensei, rapaz, eu acho que eu acredito nisso também. E aí comecei a acompanhar um pouco mais, né? Essa pessoa foi Jair Messias Bolsonaro. E aí comecei a acompanhar e me identifiquei. Então comecei a compartilhar as coisas dele no Facebook, na escola, já peguei muita briga na escola. Meu Deus. De verdade, muita briga mesmo. E tanto com aluno quanto com professor, a gente sempre ficava nessas discussões, mas nunca baixei a guarda não, nem a cabeça para dizer, não, tá bom. A gente sempre ficava discutindo. E aí foi gerando o interesse mesmo. Em 2018, tive a honra de poder acompanhar, não tinha o título ainda, mas aí fui com a minha mãe, voltei lá na urna com ela. Que legal. E aí eu lembro que tava comemorando no meio da rua com 2 colegas, a gente comemorando. E aí começou a surgir esse interesse. Mas desde 2016, quando eu tinha 12 anos, Deus vinha alinhando meu coração. E eu comecei a receber algumas palavras direcionadas de que eu seria uma pessoa que teria influência, uma pessoa que seria a voz da juventude, uma pessoa que Deus me daria um povo. E o que eu pensei? Vou ser pastor. Sei. Pensei, vou ser pastor, meu Deus,
Porque eu acompanho de perto mesmo, a vida do meu pastor, almoço com ele, ontem estava lá na casa dele, a gente jogando. Sou muito próximo e eu vejo a dificuldade que o pastor tem. Eu vejo a pressão que o pastor sofre. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, vou ser pastor, e agora? Mas aí o tempo foi passando e Deus foi alinhando mesmo, sabe? Os caminhos foram cruzando, até que mais ou menos ali 2020, 2022 eu entendi, de fato, que as palavras não eram para ser direcionadas ao ministério pastoral, mas a exercer um ministério, vou colocar assim, que muitos cristãos acreditam que não é para a gente se envolver, que é a política. Sim. Que é algo que, se a gente deixa as pessoas que não nos representam governar por a gente, eles vão governar por pautas que a gente não se representa, não se sente representado. E aí eu comecei a entender e disse, Deus, se é a sua vontade, eis-me aqui. Bora meter a cara. E aí, como eu já gostava também, né? Então fui estudando, me dedicando. Em 2023, eu fui aprovado pelo Renova. Teve uma seleção de mais de 20 mil pessoas. E eu fui um dos selecionados. Daqui de Pernambuco, se eu não me engano, eram 30 alunos de Pernambuco. E aí a gente passou por várias seleções e fui aprovado. Aí estudei e ali eu me disse, não, vou sair candidato, de verdade. Tomei a decisão. E aí quando foi em 2024, eu tive a oportunidade, né, em 2023, no final de 2023 eu comecei a me reunir com um grupo de conservadores, e aí esse grupo tinha muita influência sobre o PL aqui de Caruaru, então me filiei ao PL, consegui ter a oportunidade de ser candidato, né, e tive 415 votos. Foi uma campanha muito pelo digital, uma campanha zerada, uma campanha que eu não tive apoio financeiro do partido, de nenhum padrinho político, de nenhuma influência, de nenhum patrocinador. E aí, a campanha quem fazia era eu, minha noiva na época, que agora é minha esposa, e outro amigo meu, Edmar, que ele vende meia na feira e ele deixava de vender nos dias pra gente fazer campanha, pedir voto. Então, minha campanha foi isso. E a gente ainda conseguiu ter 415 votos. Muito bom. Pra honra e a glória de Deus. Pra mim, não sair derrotado, não me sentir derrotado. Foi algo que eu aprendi, não só na igreja, mas é o que eu aprendi muito no Renova. De que não tem eleição perdida. Ou você entra, ou você aprende. E nessa aprendi muito, bastante mesmo. Saí muito feliz. Porque um jovem eu tinha 20 anos. Um jovem de 20 anos. Entrar a primeira vez numa campanha, sem experiência política também, de campanha, sim, e ter 415 votos, sem gastar R$1, sem ter padrinho político, eu não vi outra coisa a não ser a mão de Deus mesmo. Não, foi sensacional, né? Sensacional. A gente que trabalha com o mundo político, a gente sabe que é muito desafiador. Infelizmente, o jogo político do nosso país é bem complexo. As leis, inclusive, eleitorais também são complexas no nosso país. E, infelizmente, nós temos até uma expressão que nós usamos, né, aqui no nosso país, que são as raposas velhas, que a gente usa, os caciques, e as cartas marcadas da política. É um jogo bem pesado, bem pesado. Então, quem se propõe a ir com a cara limpa, com a consciência limpa, com as mãos limpas, obviamente tem enormes desafios, mas como você disse, quem chega e se propõe para fazer isso, não perde, né? Ou você, de fato, entra, ou você aprende. Exato. Então você aprende muito, né? Demais. Eu digo isso que eu também tive a experiência de concorrer a um cargo eletivo e de participar de todo o imbróglio, toda essa estrutura por debaixo. Você vê, uma coisa é você ver o nome da pessoa lá, mas não sabe os bastidores de como é que funciona, isso, né? Eu conheci de perto também. E é incrível, porque, Elon e Pedrinho, quando a gente se propõe a fazer isso, é muito intenso o negócio, é muito intenso. E, lamentavelmente, eu digo isso com muito pesar, muitos cristãos, eles não aceitam a ideia de que é possível ser cristão e ser político. Você acha que ainda existe muita resistência por parte dos evangélicos, dos irmãos que são cristãos, que não, melhor não. Por exemplo, eu tive uma experiência
de ouvir uma irmã dizendo para mim assim, disse para mim, pastor, eu lhe amo tanto, mas eu lhe amo tanto que eu não vou votar no senhor, não. Nossa. Eu estava em campanha, pedindo voto. Ele disse, olha, eu lhe amo tanto, mas não vou votar no senhor, que o senhor, pelo amor de Deus, política não é coisa de Deus, não. Né? Política é coisa do diabo. Não é? E aí a questão é, você encontrou essa resistência também por parte de alguns irmãos, ou não teve essa resistência? Pastor, teve sim resistência, mas eu acredito que hoje a igreja está despertando. Hoje a igreja está vivendo um novo nível, embora que no tradicionalismo, nos irmãos mais raiz, acredito que existe bastante essa resistência, mas como meu público, a maioria é um público jovem, e eu acredito que já veio nessa nova fase da igreja, mas ainda existe sim, muito, não é um caso isolado, não é um irmão ou outro, é muita resistência mesmo, mas, veja, a irmã disse que não ia votar o senhor porque política é coisa do diabo, mas aí a gente vai votar em alguém que é do diabo? Pois é. Para representar nossos ideais, para representar nossa ideologia, nossas vontades. Então eu acredito que com o tempo, essa cultura, que foi uma cultura marxista, implementada dentro da igreja, que é uma guerra cultural, né? Então, sim, Marx não lutou com armas contra a igreja, mas ele conseguiu introduzir seus pensamentos, sua ideologia dentro da igreja, que é de que cristão tem que se preocupar só com a vida espiritual. E a vida política deixa com a gente, deixa com quem sabe. Não mexa com isso não, deixa a gente aqui. Então acredito que ao longo dos anos a igreja foi despertando, por muitos irmãos que tiveram coragem mesmo de enfrentar o sistema, de ir contra o que a maioria da igreja pensa, e tá conseguindo tirar esse pensamento de que cristão não pode se envolver com política. Porque a gente tem vários exemplos bíblicos, sim, de pessoas que Deus colocou na política, como o caso de Daniel, que era conselheiro do rei, Sadraque, Mesaque e Abednego, Salomão, José. Deus criou um cargo de governador para José do Egito, que não existia. Deus colocou o José do Egito. Então, a gente sabe que até quando Jesus morre e o corpo dele é entregue, quem pede é um senador, né? Exatamente. Um senador, ou seja, a política sempre teve, no contexto bíblico, no contexto cristão, no contexto da história da igreja, a política não é do diabo, como alguns dizem, né? Uhum. E a outra discussão que se tem é que política e religião não se discute. Isso é um grave erro, porque, da minha avaliação, política e religião se discutem sim. Devem, inclusive, ser discutidos. No Brasil, você sabe disso, você é jovem, tem 22 anos, 22 é isso? Uhum. Mas você, claro, acompanha como é que estamos vivendo o país hoje. Há uma polarização estabelecida. O Brasil hoje continua polarizado. Nós vimos a ascensão do presidente Bolsonaro em 2018, ele ascende, aparece explosivamente, é uma explosão. Bolsonaro é um fenômeno, não é? Não existe, na minha avaliação, nos últimos anos, um político que conseguiu o que Bolsonaro conseguiu. Não existe na história. É um homem que lotava tudo, gente. Rapaz, eu nunca vi isso. O cara conseguiu a proeza de lotar aeroportos, rodoviárias, rodovias, ruas. E a presença dele era muito marcante. Eu nunca vi isso. Políticos, geralmente, antigamente, podia dar blusa, chapéu, boné, né, caneta, podia fazer isso. A lei mudou, não podem mais. Mas o que eu vi, foi surpreendente, foi empreendedores confeccionando de forma privada, blusas com a foto de um presidente e vender assustador. Vender, não é doar não, é vender, porque as pessoas queriam muito a camisa, se sentiram representados por ele. Você falou sobre o que ele defendia. Uma das questões importantes aqui, eu quero que você que está nos assistindo compreenda isso. Veja, você concorda, Pedro, que um cristão, na hora de votar, precisa colocar na balança em quem irá votar, inclusive para ver se o voto é compatível com o que ele acredita, com a fé dele? Porque, na minha avaliação, um cristão, na hora de votar, também precisa lembrar que é cristão, ou não? Com toda certeza. Eu acho que, na verdade, não é nem para ter balança. É você olhar quais são os seus ideais, seus princípios, seus valores, olhar se o candidato que você quer apoiar
tem os mesmos princípios, porque se não tiver, é fora. É descartado. Porque não tem como um cristão votar em alguém que é contra tudo que a Bíblia fala. Não é nem o que você acredita, então, mas pelo menos com o que a Bíblia fala. Porque a Bíblia não defende o aborto, a Bíblia defende a vida. A Bíblia não defende as drogas, a criminalidade, as apostas, porque elas prendem. A Bíblia defende a liberdade. Então não tem como a gente acreditar em algo e escolher uma pessoa para representar a gente que ela acredita em algo completamente diferente, uns opostos. Porque o mundo não faz isso. O mundo não pega um candidato, um exemplo, um ateu. Ele não vai dizer, eu vou votar nesse cara porque ele é crente. Ele não faz isso. Agora o crente quer votar em um cara que é totalmente contra o que ele fala. Não existe isso, não existe. É que seria uma questão de consciência, né? E aí eu sempre falo isso, por favor. Quem me conhece sabe o quanto eu respeito opiniões divergentes, opiniões diferentes da minha. Eu respeito demais. Eu trafego no meio de muita gente e conheço pessoas que votam na esquerda. Conheço pessoas que votam na esquerda. Tenho amigos que votam na esquerda. Agora, presta atenção nessa informação aqui. Eu não consigo, e que vire um corte isso, Elon. Eu não consigo compreender um cristão cheio do Espírito Santo, com a mente de Cristo, votar em alguém que é totalmente contrário ao que diz a Escritura, ao que diz a palavra de Deus, ao que nós acreditamos e temos como valores. Como é que um cristão pode ter consciência tranquila em ir às urnas, o cristão vai estar indo às urnas, e ao chegar lá, solta o número do indivíduo lá, e esse indivíduo defende, como você apontou, aborto, defende pedofilia, defende ideologia de gênero, defende destruição da família, defende liberação das drogas, defende que o indivíduo pode roubar para tomar cerveja. Veja, como é que um cristão vota em um candidato que defende tudo isso? Alguma coisa está muito errada. Ah, não, mas porque fulano ajuda os pobres, né? Fulano é o pai dos pobres, né? Primeiro que a Bíblia diz que os pobres sempre existirão. Ponto. Foi Jesus quem falou isso. Nós somos contra a miséria. Aliás, eu sempre falo isso aqui, que as pessoas, a esquerda, ela sequestra uma pauta como se fosse dela. Não, a esquerda contra os pobres. A Bíblia Sagrada existe muito antes de Karl Marx. A lei de Deus existe muito antes do marxismo. E na própria lei de Deus, você encontra no Antigo Testamento o próprio Deus estabelecendo o cuidado com os pobres, com os estrangeiros, com a viúva. Então não é uma questão de esquerda, é uma questão de cristandade. Sou cristão, é uma questão de Deus, não é? Aí a esquerda sequestra isso e o crente que não lê a Bíblia, que não entende nada. Não, fulano está ajudando os pobres. Minha gente, o Brasil precisa de um choque de realidade. E se você, este ano é um ano importante, um ano de eleição, você precisa ir às urnas, votar com consciência e, sobretudo, consciência cristã. Consciência cristã. Não é isso, Elon? É isso aí. Vamos lá, bora esquentar esse negócio aqui, que tá frio aqui dentro, lá fora também. Pedrinho, as universidades estão formando profissionais ou militantes? Sem dúvidas, militantes. A gente tem hoje universidades que são todas dominadas pelo marxismo, pelo esquerdismo. E foi como o senhor falou, a esquerda pega uma pauta e quer tomar de posse. Então, foi um investimento ao longo dos anos, e isso eu reconheço, um investimento ao longo dos anos que a esquerda teve, que foi investir na educação. E quando eu falo investir, eu não estou dizendo que eles trouxeram universidades, que eles investiram para que você possa estudar, não. Eu estou dizendo que eles pegaram essa pauta e injetaram pessoas que não representam os ideais cristãos, pessoas marxistas, pessoas de esquerda, e não professores, mas doutrinadores. É isso que eu estou falando de que eles investiram. Investiram tempo, investiram dinheiro para formar doutrinadores, e hoje esses doutrinadores estão doutrinando os nossos jovens, as nossas pessoas. E na escola mesmo, no ensino médio, já tinha muito isso de professores. Eu lembro de uma professora de geografia minha, gente, na aula, e quando ela ia precisar citar Bolsonaro, ela dizia que Bolsonaro era um merda. Nossa. O merda do presidente, não sei o quê. Aí, a senhora tá aqui para dar aula ou para falar de política?
tá aqui para dar aula ou dar sua opinião? E Ô Pedro, segura aí um pouquinho, tá? Porque esse assunto agora é quente de fato. Números, tá? Números apontam que o presidente Lula, de fato, é um dos presidentes que mais investiu na construção de faculdades federais. Então, isso é um número, são dados importantes, você pode pesquisar. Então, a gente não tem como fugir disso. Então, o que você está falando é o seguinte, que essas universidades federais, que o governo federal, de fato, construiu, abriu oportunidade para muita gente. E aqui é isso, esse bate-papo é interessante. A resposta que você está dando é a seguinte, olha, hoje você pode avaliar que, infelizmente, isso é um fato, ele de fato construiu as universidades, mas hoje as universidades não estão formando pensadores como anteriormente, como antigamente. Hoje nós temos pessoas mais voltadas para essa ideologia. Detalhe, e não abre esse espaço para discussão. Veja, a universidade deveria ser um universo de ideias, mas parece que tornou-se uma coisa uníssona. Só um fala e o outro tentar argumentar é efetivamente perseguido, vilipendiado, atacado e perseguido. Então é isso que você enxerga hoje nas universidades federais. Eu não posso falar das privadas, porque, por exemplo, eu preciso citar isso aqui. Eu sou formado, eu me formei na faculdade particular, e enquanto passei 5 anos e meio estudando Direito, e eu quero até mandar um abraço para todos os professores da Unifavip, foi em 2014 que eu me formei, e foram muito profissionais, né? Todos, não, na minha época, não estava essa polarização toda. Em 2014, terminei em 2014, entrei em 2009, e não houve, veja, não houve por parte dos professores essa doutrinação, não houve na faculdade privada, tá? Depois, aí sim, nós temos números mostrando que nas universidades federais gravíssimos problemas ocorreram. Então, e é isso, a sua visão é essa aí que tem esse ponto, né? Exatamente essa. Eu vejo como Lula, a esquerda, investindo nos seus formadores de militância. Então é como se ele tivesse construindo algo para ser formado para ele, entendeu? É como se ele tivesse injetando dinheiro em algo que vai trazer retorno para ele, que é o voto, que são os militantes. Então, as faculdades hoje deixaram de ser um campo de ensino para ser um campo de doutrinação. E você pode até ver que a educação não melhorou. Mesmo a esquerda construindo mais universidades, mas a educação do Brasil vem caindo. Então, a gente vê que não é um investimento pensado no futuro, na educação, é um investimento pensado na política, no voto, no cabresto. E quando a gente entra numa universidade, a gente consegue ver o quão banal aquilo tá. É pessoas usando droga, fazendo coisas impróprias dentro de banheiro de universidade, nem assistindo aula. Porque a verdade é essa, você entra numa faculdade, você vê gente mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula, e isso em horário. Então, eles destruíram o conceito de universidade, de educação, e colocaram isso como se fosse um campo de treinamento. Você vai entrar aqui e agora você vai ter que pensar como a gente. E como o senhor falou, pastor, quem pensa diferente não tem voz. E existe um dado de que a cada 10 cristãos que entram na faculdade, 7 se desviam. A gente tem 70% dos jovens cristãos que, quando entram na universidade, negam a fé. E isso eu não estou colocando um problema na universidade, porque a Bíblia fala que ensina teu filho no caminho que ele deve andar, para quando ele cresça não se desvie. Isso é um problema que a gente, como cristão, tem que fazer. Porque ensinar o seu filho a verdade da palavra não é levar para a igreja. O maior ensino que você dá ao seu filho é na sua casa. É o seu exemplo. Então, se a gente conseguir formalizar jovens cristãos que tenham princípios e valores firmados dentro da gente, quando chegar algo para que o mundo venha oferecer, a gente vai negar, que foi o que aconteceu comigo. Eu sou convertido desde os 9 anos de idade, fui criado quase dentro da igreja, minha mãe trabalha até hoje na casa do pastor, então eu tenho essa proximidade e consigo observar e ter fundamento bíblico.
Então, quando o mundo chegou oferecendo algo ideológico de que era contra o que a Bíblia falava, eu não quis. Não dei nem ouvidos. Então, claro, a esquerda pegou essa pauta, mas os cristãos também têm que tomar de conta dos seus jovens, das suas crianças principalmente, para que quando o inimigo vem oferecer isso, eles neguem. Mas as universidades hoje elas não ensinam, não formam, elas querem saber só de ideologia, e a gente tem que tomar essa pauta deles, porque senão os nossos próximos profissionais vão ser terríveis. E até a faculdade aqui de Caruaru, a UFPE, o MST ia conseguir 60 vagas para formar os militantes em medicina. Então a gente ia ter 60 médicos do MST. E a única coisa que eles iam precisar fazer é uma redação. Hoje a gente tem jovens que dedicam anos de estudo para fazer medicina, para tentar concorrer a uma vaga de medicina, mas aí o MST ia conseguir de braços abertos, só fazendo redação. Nada contra quem é do MST que querer ser médico, tá? Agora, existe o princípio da isonomia, não é? Exato. Poxa, por que eles são diferentes de quê? Mas como você acabou de pontuar, a galera tá se matando de estudar. Aí, pelo simples fato de pertencer a um movimento do sem terra, que eu queria entender, né? O PT e a esquerda estão no governo há 20 anos e ainda continua o pessoal movimento sem terra. Era para mudar o nome, né? Era pra mudar com terra com agora. Terra, movimento com terra, MCT, com terra agora, né? Mas veja, é porque de fato é um aparelhamento. Se aparelha e não muda, gente. Eu trabalho com pessoas em lugares bem complexos e eu fico pensando, poxa vida, Lula diz que mudou o país, que mudou a realidade do pobre. Meu irmão, qual foi a realidade que mudou? Você sabe o que a Constituição Federal diz? Que o salário mínimo, está na Constituição, diz que o salário mínimo tem que ser de um valor que possa satisfazer o indivíduo na área do lazer, da segurança, do alimento, da moradia, um salário mínimo. Sabe qual é a minha proposta? A minha proposta é que todos os políticos ganhem o salário mínimo, para ver se eles queriam de fato o cargo. Uhum. Não, vai ser agora o salário de um professor aí, de 3 salários mínimos vai ser o salário do político, para ver se eles queriam. A verdade é que existe muito privilégio na classe política, muito privilégio, né? Sim. E, inclusive, para você que está nos assistindo aqui, lembre-se que o pai dos pobres, você que é cristão e é de esquerda, o pai dos pobres que você defende, declarou, tá? Ele declarou na última eleição que ele é milionário. Ora. Ele deveria compartilhar, ele não é... Ele não diz que é comunista, não é? Deveria partilhar os milhões que ele tem. Declarou, acho que 7 milhões de bens e tal. Veja, é declarado, né? Não, mas é muito mais, Antônio Palocci disse que ele recebeu 300 milhões de uma espécie de aposentadoria, multimilionário. Então como é que você pode defender um camarada desse que mente descaradamente? Aliás, não só mente, como ataca a igreja. Como ataca a igreja, como ataca as famílias. Ah, pastor Zé, que o senhor é o quê? Eu sou anti-esquerda. E que fique claro aqui. Eu tenho respeito por todo mundo, mas não bate comigo, não dá certo, irmão. A pauta moral da esquerda brasileira é nojenta, é asquerosa, é tenebrosa, é contra os princípios e valores cristãos. Me prove o contrário. Eu quero que você, que é cristão de esquerda, pegue a pauta moral da esquerda, da atualidade, e me mostre, diga assim, não, pastor, eu concordo com isso aqui sim, eu concordo. Me mostre. Você que é cristão, tá? Me mostre. Você que não é cristão, não é cristão, então tá tudo certo. Agora, um cristão, Pedro, Elon, um cristão... Inadmissível. Poxa vida, um cristão... Eu estou falando da pauta moral, eu sou anti-esquerda, a pauta moral da esquerda pra mim é totalmente incompatível com a fé cristã. Totalmente incompatível com a fé cristã. É pressão, Brasil! E a gente pega hoje a esquerda tentando se aproximar com os evangélicos. Isso. Algo que a gente sempre foi discriminado pela esquerda, sempre foi escanteado, humilhado. E hoje a gente pega um presidente mesmo, Lula, que o PT, não sei se você ouviu, fez uma carta aos evangélicos. Sim. Uma carta aos evangélicos usando versículos, pegando versículos da Bíblia para tentar dizer que eles eram do caminho certo. A gente pega agora
que eles viram que os evangélicos são uma grande maioria. A gente saiu de 6% para quase 40% da população evangélica. Então, eles estão vendo que a gente tá dominando. Decide a eleição fácil. Então, você que é cristão de esquerda, você tá sendo usado, olha, com cabrecho, com o tapa-olho aqui, ó. E me perdoa a expressão, mas de jumento. Deus não lhe chamou para ser jumento, não. Ele chamou para ser ovelha. Então você tem que acordar que você está sendo usado de massa de manobra. Então a gente precisa acordar. Hoje, Lula defende em vários discursos que tem que ser amigo do evangélico, que o evangélico é não sei o quê. E tem até alguns evangélicos, como o exemplo de Kleber Lucas, que saíram da fé, agora estão apoiando a esquerda, mas vive cantando música do mundo, e cantando em bar e não sei o quê. Então não são exemplos que a gente, como cristão, deve usar. Mas a gente pega uma esquerda hoje que está tentando se aproximar do evangelho, mas é uma igreja que, há tempos atrás, Lula tem um discurso dizendo que o evangélico não é para estar envolvido com política. O evangélico é para estar envolvido em cuidar de almas, em cuidar do povo e tarará. De fato, a igreja precisa disso, mas precisa estar envolvido com a política, porque é a política que rege as nossas leis, é a política que rege o que a gente pode fazer hoje, o que a gente vai poder fazer amanhã. E a gente pega o exemplo na Coreia do Norte, o avô de Kim Jong-un, que é o atual ditador, ele chegou nas igrejas, assim que ele entrou no poder, chegou nas igrejas evangélicas, dizendo que queria apoiar, queria financiar, queria ajudar as igrejas com a condição: se a igreja não se envolvesse com política. E aí os pastores, infelizmente, deram um aval, se calaram, e hoje a Coreia do Norte é o país que mais mata e persegue cristãos no mundo. Então a gente viu que isso é uma manobra que eles tentam fazer. Olha, não fala de política não, fica aí no teu e a gente te ajuda aqui no off, no secreto. Mas na verdade o que ele quer fazer é perseguir você. É perseguir e calar a nossa fé. Então você, como cristão, tem o dever de estudar política e não ser preso a nenhum político e não ser preso a ideias marxistas e esquerdistas. Muito bem. E outra coisa importante, para ficar claro aqui, nós somos contra também. Aliás, eu sou contra a divinização de candidatos da direita. Sim, sou contra também. Certeza. Eu sou totalmente contra fazer da igreja palanque eleitoral divinizando candidatos. Eu sou totalmente contra, que fique claríssimo aqui, que para o culto para receber o fulano de tal que chegou e fulano de tal agora tem que ser ovacionado como se fosse Deus. Não, sou totalmente contra isso, tá? E aliás, já escrevi muito sobre isso nas minhas redes sociais. Inclusive, a igreja evangélica, na minha avaliação, errou muito nesse sentido de tornar os cultos verdadeiros comícios, né? Uhum. Eu acho que é um erro também. Tudo é indispensável que haja um equilíbrio, uma sensatez. O fato de sermos de direita, não podemos divinizar a direita. E outra coisa importante, Jesus não era de esquerda e também não era de direita, mas muito menos de esquerda. Não era, tá? Ele está acima disso, de ideologias humanas, tá? Há falhas na esquerda, sim, e há falhas na direita, tá? Moralmente falando, existe um padrão, né? Você falou aí que eles querem aproximação com os evangélicos, mas no carnaval esse ano foi ridicularizando com os evangélicos. Exato. Na escola de samba que homenageou Lula, né? Dizendo que nós somos cristãos em conserva. Veja, que bom que estamos sendo conservados, que bom, né? Somos conservadores de fato. É verdade também, eu preciso pontuar isso aqui, porque eu quero que as pessoas assistam o podcast completo, que há muitos homens e mulheres, é preciso dizer isso, que pegaram a pauta Deus, Pátria, Pátria, Família e Liberdade, e essa pauta, e que de Deus ele não tem nada, e que ele é um canalha para sua família, e que de patriota também não tem nada, e a liberdade que ele quer é só a dele mesmo. Isso. Essa aqui é um fato também. Tá? Há pessoas que se aproveitam da igreja de lá de cá. Uhum. Então há muitos cristãos também, precisa ter cuidado. Há políticos de direita que também são canalhas. É importante que digamos isso aqui. Para dizer assim, o pastor está só defendendo a direita. Não, na direita existe um monte de canalha, de pessoas inescrupulosas,
de pessoas que têm um comportamento também anticristão e coloca no perfil Deus, Pátria, Família e Liberdade. Isso também aqui é um equívoco. Nós precisamos em busca de homens que o discurso que ele está fazendo é compatível com a vida que ele vive. Isso. É isso que nós estamos falando aqui. Ah, não tem. Então, tudo bem. Mas não estou aqui pontuando. A esquerda, na minha avaliação, quero deixar isso muito claro, tem muita dificuldade com algo chamado coerência. Muita dificuldade. Mas muita dificuldade mesmo. Não existe no dicionário da esquerda compatibilidade entre coerência, sensatez e esquerda. Não existe. Porque ou você é de esquerda ou você é sensato. Ou você é de esquerda ou você é coerente. Não existe isso, porque a esquerda é muito hipócrita, essa que é a verdade. Mas é só a esquerda? Não, na direita também tem. E todas as vezes que um político de direita e de esquerda, e principalmente de direita, se apresenta como salvador da pátria, vamos lá, e tal, tome muito cuidado com isso também, para ficar claro isso aqui. Muito bom. Vamos lá. Pedrinho, o jovem pesquisa antes de votar ou vota em quem aparece mais no Instagram? Aí tem aqueles que fazem as dancinhas, né? tem gente que faz dancinha, tem gente que pinta o cabelo no carnaval, mas não é só porque ele tá mais engajado que é o que você deve votar nele, né? Porque hoje nós temos impulsionamento digital, que é o que vai trazer números, mas não vai trazer a realidade da vida dessa pessoa. Então, veja, eu acredito que hoje, para o jovem que não tem dinheiro, porque ou você faz campanha com dinheiro, ou você faz de tudo para ser conhecido. Foi o que eu fiz. Eu fiz uma campanha 70%. Ela foi totalmente digital. E é algo que eu acho incrível, porque a internet consegue chegar dentro da casa da pessoa. Sim. Você não vai... Eu não consegui entrar na casa de 415 pessoas na época da campanha. Não consegui. Eu, presencial. Mas o meu nome, meu vídeo, uma foto que eu postei, uma arte, chegou naquela casa. Então... Eu acredito que o Instagram é uma ótima ferramenta para você conhecer um pouco da pessoa, do trabalho, mas não é algo que vai decidir 100%. Mas eu acredito que para o jovem é onde ele vai conhecer mais as pessoas. A gente tem ferramenta tem na televisão, tem rádio, tem podcasts, tem campanha de rua, mas aí o que realmente vai entrar na casa da pessoa é o posicionamento que ele vai ter na internet. Então, é um fator decisivo. E uma curiosidade, né? Como que o jovem hoje que está assistindo aqui essa sua fala, como é que ele consegue conhecer as pautas daquele candidato ou candidata, enfim? Porque tem muitos que se omitem, né? Você falou podcast, entrevistas, até em rede social, eles não falam quais são as pautas que eles defendem, né? Ou quais os projetos que eles têm, né? Rapaz, se o cara não divulga seus projetos, suas pautas, então é porque ele é um candidato que não sei se tem muita confiança para votar nele, não. Porque no meu Instagram eu sempre deixava claro, na época da campanha, eu sempre postava todas as minhas propostas, todas as meus projetos, visões, ideias, ideologia, todo o meu pensamento bíblico que eu tinha acerca disso. E se a forma que tem da pessoa conhecer o político é por esse meio, mas o político não posta, ou é uma falta de direcionamento, ou ele não sabe, ou ele está escondendo alguma coisa de você. Outra coisa importante, aí vale destacar que os presidentes, né, os presidenciáveis, lembrando que todos, quando tiverem tempo hábil, todos terão que apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral o seu plano de governo. Exato. Veja, não é o caso do vereador, do deputado, não. O deputado pode fazer a apresentação das suas ideias, dos seus projetos, mas em se tratando lá em cima do executivo, eles vão ter que apresentar, e depois que homologou, tá lá, veja, todo cidadão terá acesso. Isso. É só clicar lá ao plano de governo de todos os candidatos. Tá lá. E eles têm que enviar para lá. Que são os prefeitos, governadores e presidentes. Isso, o executivo. O prefeito apresenta, vai ter em 2028, vai estar lá. Você pode clicar, ver plano de governo. E aí, veja, eu me lembro nitidamente na época que eu li um livro do Ciro Gomes, Projeto Nacional. Aliás, na época, se eu não me engano, ele era o único presidenciável que tinha um livro com esse nome, com esse tema, Projeto Nacional. Eu me dei ao luxo, obviamente, de ler esse livro. Bem, nós temos um candidato a presidente da República que é escritor, né? Preparado e tal. E li o livro. Por sinal, um livro recomendável. Ele faz questão de mostrar quem é o PT e quem é Lula.
nesse livro, tá? Inclusive ganhei muito votos mostrando a realidade através dele. Ganhei voto para Bolsonaro. Fique claro isso aqui. Outra questão, eu me dei ao luxo, obviamente, de ler o plano de governo dos principais candidatos. Li o plano de governo do PT, li o plano de governo do Bolsonaro, li o plano de governo do Ciro. Porque são os nomes principais, estão concorrendo. Então, você que é cristão tem a obrigação, não é? Não só de seguir o cara nas redes sociais, que é importante, mas para além disso, de fato pegar o plano. Irmão, ele está dizendo, é um plano que eu tenho. Se você pegasse o plano de governo do PT, inclusive eu fui pregar na Bahia, e eu conversei com algumas pessoas da Bahia, e eu disse, olha, no plano de governo do PT, pode ir lá ver. Eu estou desafiando, sei lá. Tá lá a descriminalização das drogas. Uhum. É o plano de governo. Veja. É o que ele quer fazer. É o que ele quer fazer. Meu plano para governar é descriminalizar. Veja, não tá lá? Tá escrito lá. Então veja só, como é que eu sou cristão, tenho a mente de Cristo e o cara me escreve um documento para me saber como ele vai governar, eu vou dizer, não, porque ele ajuda os pobres. Calma, pô. Não é assim. Então é preciso você ler. Estou incentivando você a ler todos os planos. Veja, depois que você lê, você fala assim, deixa eu ver o que combina mais com a minha fé. Uhum. Um defende a liberação das drogas, o outro é contra a liberação das drogas. Um defende acabar com a família, tá lá, né? Destruição da família, porque a família, na concepção de alguns, não tem que ser essa tradicional, né? O outro defende, de fato, a família. Um defende que casamento é uma coisa banal e desnecessária. O outro defende que casamento é uma coisa de Deus. Aí você vai fazendo a avaliação, de um lado e do outro, de um lado do outro. Aí você diz assim, no final das contas, em quem eu vou votar? Faz essa análise. Só isso tem que fazer. É obrigação. É obrigação do cristão. É obrigação do cristão. Obrigação. Exatamente. É isso aí. Vamos lá. Quais são os principais desafios enfrentados pela juventude de Caruaru hoje? Excelente pergunta, Elon. Hoje eu sou conselheiro municipal da juventude e antes da gente montar o conselho, Caruaru só tinha uma pessoa para pensar na juventude, que era não era secretária, é um representante, eu esqueci agora exatamente o nome que tem, mas aí era uma pessoa que ela foi colocada dentro de uma secretaria, que é a SAIS, a Secretaria de Assistência e Combate à Fome, e essa era a única pessoa que pensava política para a juventude. Então aí a gente fez o conselho e a gente, poxa, não dá. Hoje Caruaru, em 2022, na verdade, o IBGE colocou que uma média, Caruaru tem 80 mil jovens de 16 a 29 anos. Então a gente tinha uma pessoa para pensar sobre tudo para 80 mil pessoas. E aí foi uma pauta que a gente bateu muito. E esse ano a prefeitura criou a Secretaria da Juventude. Foi uma pauta que a gente lutou muito mesmo. E aí a prefeitura criou essa secretaria, agora a gente tem mais pessoas, além do conselho, além das pautas dentro da secretaria, mas a gente tem pessoas específicas para pensar na juventude. E aí, inclusive, até um projeto que foi da minha campanha, que foi o programa Mais Jovem, em uma discussão do conselho, hoje a prefeitura está programando a Emprega Caruaru. O meu projeto era o programa Mais Jovem, onde a prefeitura deveria pegar o jovem, assim que ele sair do ensino médio, pegar esse jovem, formar ele, preparar ele para o mercado de trabalho e ter um leque de empresas parceiras para direcionar o jovem à vaga que ele se identificasse mais. Aí, claro, as empresas parceiras iam ter alguns benefícios, como incentivo fiscal, algumas coisas. E hoje tem uma secretaria que está desenvolvendo esse projeto e que foi de uma discussão dentro do conselho. A gente teve uma discussão de que foi sobre as crianças que na quinta e na sexta faltavam muito na escola porque estavam na feira. E as pessoas começaram a criticar os pais, a criticar as crianças e não sei o quê. E aí eu trouxe a pergunta, mas e se ela estiver lá por uma necessidade? E se essa criança ajudar aos pais a pagar as contas, a colocar o alimento na mesa? Como é que a gente faz? Eu não estou dizendo que não defendo o trabalho infantil. Não, a criança tem que estudar, tem que brincar, tem que aproveitar a sua infância. Mas a gente ia tomar essas crianças da feira que estão trazendo sustento de casa? Eu também acho isso errado.
E aí a gente trouxe essa discussão. Foi uma discussão grande mesmo, lá no conselho. Quando tu fala criança, assim, é só pro pessoal, nosso público entender. Que idade? 12, 15 anos. Tá, então adolescentes. Não, então, não tô falando de criança de 5, então, 6 cara, assim, anos. não, criança, né? Eu já fiquei, a minha mente ficou imaginando uma criancinha com fado na cabeça. Não. 12, Não. 13, 14, 15 anos, uma pré-adolescente. Pré-adolescente, já tá na formação de entender sobre o mercado de trabalho e tudo. E aí a gente teve essa discussão e pronto. Qual vai ser a solução? A prefeitura vai criar esse programa, que vai ter parceria com a empresa, que vai formar o jovem. Então foi algo bem parecido com o que eu propus na campanha. E aí, o que eu acho que a gente tem de dificuldade hoje, eu acredito que não seja só em Caruaru, mas no Brasil, que é a falta de espaço. É muito mais fácil, claro. Não quero comparar um jovem com uma pessoa experiente que no mercado de trabalho, não sei o quê. Mas eu acho muito difícil, porque hoje as empresas querem alguém que tem experiência. Mas o jovem que acaba de sair da escola, como é que ele vai ter experiência? Exatamente. Onde é que ele vai ter experiência? Isso. E não só no mercado de trabalho, na política mesmo. Hoje o vereador mais jovem de Caruaru tem mais de 30 anos. Nossa. Já não está dentro da pauta de juventude, porque a juventude é só até os 29 anos. Então a gente precisa de ter jovens na política, na educação, na saúde, na segurança. A gente precisa viver uma cidade que dá espaço ao jovem, que dá vez e voz ao jovem, porque acredito que a juventude ela tem um poder incrível, tem ideais, propósitos, princípios incríveis. Então a gente pode e deve aproveitar muito da juventude no mercado de trabalho, na política, na saúde, em todas as esferas da sociedade. Sensacional, sensacional. Não é isso. A gente está trabalhando este ano, eu tenho um projeto chamado FBI, que é Falando Biblicamente com Inteligência. Esse é um projeto que nós criamos exatamente para tratarmos com jovens universitários, jovens que irão sair do ensino médio Isso. e ingressarem também nas universidades. E a gente precisa ocupar esses espaços. É fundamental que a igreja evangélica, que os cristãos em geral, trabalhem isso. Política não é coisa do diabo, pelo contrário, é também a arte de governar. Isso. E precisamos governar com responsabilidade. O meu desejo, Pedro, é que você, de fato, continue nessa batalha, lutando muito, meu filho, lute mesmo para fazer a diferença, Sim. não se corrompendo, lutando para que haja leis mais justas nesse país, porque existem muitas leis em vigência, que, veja, são leis, está em vigência, mas ou seja, são legais, mas são imorais, não é? Eu preciso deixar muito claro aqui que eu sou totalmente, eu sou um crítico, para as pessoas, cara, o que Isaac é chato, velho, sou muito chato. Por exemplo, teve uma situação em que eu sempre gosto de citar esse exemplo, não tenho nada pessoal contra ele, não é? Mas houve uma repercussão muito negativa em relação ao Marco Feliciano. Uhum. E um abraço para o pastor Marco Feliciano, deputado federal, vai se reeleger de novo, ia ser senador em São Paulo, vai para um acordo político lá, não deu certo. Mas veja, eu bati, e ainda bato novamente, sobre a repercussão que houve, quando ele foi perguntado sobre os valores que foram gastos no seu tratamento dentário. E, se eu não me engano, foi mais de 100 mil reais o valor gasto com dinheiro público nos seus dentes. Aí a resposta dele foi que era a ferramenta de trabalho dele, ele falava, e que não estava descumprindo a lei, estava dentro da lei. E aí entra a questão do cristão autêntico. Isso. Existem leis que privilegiam grupos, que privilegiam os políticos, que o cristão não pode se apropriar dela. Existem leis que são muito imorais. Então eu não vejo com bons olhos um cristão que aceita ou acha isso normal. Não. Poxa vida, eu já ganho um baita de um salário, mas ainda vou pegar 100 mil reais para poder mexer nos meus... Não, peraí. Enquanto nós temos milhares de milhões de brasileiros que sequer têm acesso ao saneamento básico. Então é importante que digamos isso aqui. A nossa pauta, além da pauta moral, que é fundamental para o cristão, existe também a pauta econômica, que é fundamental também. Nós estamos aí sendo atacados todos os dias por um leão, né, que vem, os impostos crescem a cada dia, a carga tributária do nosso país é assustadora.
E é preciso discutir isso com mais seriedade. A reforma tributária é uma reforma política e moral, é a reforma lá no judiciário, que o que estamos vendo hoje é um show de horrores no judiciário brasileiro, uma coisa absurda. Então o Brasil ainda vai enfrentar, eu digo isso sem medo de errar, ainda longos períodos de muita tensão, muita tensão. Glória a Deus, porque nós temos o Pedro que está crescendo, é um jovem. Você é o cara, Pedro, que pode mudar essa realidade. Você e tantos outros no Brasil, que são jovens, que não podem se levar por esse caminho. Não se deixe encantar pelos privilégios do cargo, da função, né, do ofício. Não se iluda com isso. Eu sou um defensor do equilíbrio, gente. É fundamental isso aqui. A classe política brasileira... Pronto, fui um dos candidatos, à época, lá em Santa Cruz, que gravei até um vídeo dizendo que era contra o aumento do salário do vereador. Eu era contra, porque, poxa vida, já ganha bem demais. Meu amigo, é um baita de um salário. A maioria do cidadão não ganha isso. E sejamos honestos. Olha, tem um vídeo antigo do senador Magno Malta, ele mesmo dizendo que ele é filho de lavadeira, ele dizendo isso, né? E que ele ganhava muito bem e que a proposta dele era que diminuísse o salário dos senadores. Veja, você ouviu ele falando isso? Sim. Você ouviu ele falando isso? Uhum. Pois é, mas a maioria das pessoas não ouviram. Uhum. Por quê? Porque deram um jeito de esconder essa conversa, porque a proposta era muito boa. Ele disse assim, vamos começar a cortar na nossa carne, vamos começar, os políticos desse país, começar a cortar todos os privilégios. Olha, quem disse foi Cajuru, tem um monte de coisa contra ele, mas ele fez uma avaliação que é preciso a gente pontuar. Ele diz o seguinte, se a classe política desse país, segundo ele, aproximadamente 77 mil pessoas estão envolvidas com a classe política no Brasil, abrissem mão do 50% dos privilégios, não é do salário, 50% do privilégio, segundo a matemática que ele fez. Ele disse que, ele falando, que o café que ele toma no gabinete, ele paga do bolso dele. Que o telefone ele paga do bolso dele, palavras dele, não sei se é verdade, mas ele estava falando. Mas ele fez uma conta interessante, ele disse, olha, se a classe política desse país abrisse mão de 50% dos privilégios, em 2 anos nós teríamos 1 trilhão de economia, 1 trilhão. Então, o que falta? Falta pessoas sérias, que têm esse pensamento, de chegar lá e dizer assim, cara, vamos abrir mão disso aqui, pô. É auxílio para isso, auxílio para aquilo outro. Outra coisa, você vê lá, um absurdo que é, eu fui a Brasília, chega lá, tem uns apartamentos funcionais. Ninguém usa isso, cara. Ninguém usa o apartamento funcional. Isso é um absurdo. Aí não usa o apartamento funcional e aqui é direita e esquerda tá nesse pacote, tá? E é preciso dizer isso aqui. Né? Quando perguntado sobre a questão dos valores, inclusive o próprio Bolsonaro chegou a dizer isso, uma coisa absurda ele chegou a dizer, que eu não passo pano para político nenhum não, meu irmão, eu não dependo de político nenhum, não passo pano para aluno, não passo pano para Bolsonaro, é para criticar, eu critico todo mundo. Então, tem rabo preso, não tem preço com ninguém. Então veja só, é preciso isso. Cara, você ganhou, tem um apartamento seu lá, viu? Ah, não, porque vai ter o auxílio moradia. Isso é conversa, minha gente, isso é conversa. Não podemos achar isso normal, não. Auxílio moradia, que isso, rapaz? Os caras já ganham centenas de milhares de milhões de reais. Aí vai ter auxílio moradia, auxílio medicina, auxílio não sei o quê. Não, meu irmão. É o seu salário e pronto, acabou. Inclusive, eu defendo a ideia de que o cara ganhou. O seu carro, meu irmão, se vira pra comprar teu carro, meu irmão. Porque o trabalhador não tem isso, não. Trabalha numa empresa e o patrão paga o salário dele e tome o carro, tome a casa, tome não sei o que e tal. Não é assim. A grande maioria vou pagar o seu salário, você vai produzir, tá tudo certo. Deveria ser assim também com os políticos. E esse discurso é ruim pra quem? Pra o político ladrão. O cidadão de bem que tá me ouvindo, diz assim, poxa, esse cara tem razão, velho. Só que assim, eu não tenho chance, porque eu tenho boas ideias, você tem boas ideias, mas o povo quer, na época da eleição, vender o voto por causa de um cimento, por causa de uma telha, por causa de uma coisa. Aí a gente não tem espaço. Eu tô falando que é possível. Eu nunca dependi de política. Eu nunca tive cargo em governo nenhum, eu nunca tive cargo em gabinete nenhum, nem de prefeitura, nem do estado, nada, nem de vereador, nada. Eu posso falar tranquilamente. Nunca recebi dinheiro de político nenhum para poder me auto-beneficiar, jamais. Inclusive, eu coloco à disposição aí, até meu CPF se quiser, para pesquisar. Eu não tenho meu nome envolvido na lista do Vorcaro, meu nome não tá lá, não tem nada a ver com o Banco Master e com banco nenhum, entendeu? Eu tenho a dívida para pagar, quem quiser me ajudar, tô devendo o Itaú.
Né? Me ajudem! Faça uma vaquinha pra mim aí. Essa aqui é a verdade. E vamos reformar esse país, minha gente, com seriedade, com competência. Pedrinho, não para, meu filho. Não para, vai pra cima, com respeito, com firmeza. Vai fazer a diferença. Se Deus quiser, 2028 vai ter mudança aqui em Caruaru. Amém. Que tá precisando de mudança aqui em Caruaru. Vamos pra cima, minha gente. E agora, vamos pensar agora. Em 2026, outubro tá chegando. Dan, 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 dan. A América Latina tá aí, ó. Guinado à direita. E no Brasil não será diferente. Vamos crer nisso, em nome de Jesus. Saímos de 3 países governados por pessoas de direitas para 7. Opa! Então já estamos em ascensão. Vamos embora. Vamos fazer o maior país da América Latina ser de direita e aí a gente consegue ganhar os outros. Pois é, vamos ver Paulo Guedes atuando novamente. Apesar da fala besta que ele fez lá, falou uma besteira que ele falou, mas é um excelente profissional. Vamos embora, Elon. Simbora, dá tempo ainda para a última pergunta? Bora. Se você pudesse mudar uma única realidade da juventude brasileira hoje, qual seria? Excelente. Se eu pudesse mudar a realidade da juventude brasileira, acredito que a juventude precisa ter... Pergunta da água, Thaís. Faz de novo. Vamos lá, se Vai lá. você pudesse mudar uma única realidade da juventude brasileira hoje, qual seria? Que a juventude tivesse sua própria voz, que não dependesse de opiniões dos outros, que fosse buscar o que ela mesma acreditasse, não o que é ensinado na escola, não o que é ensinado por outras pessoas, não o que é ensinado pela internet, porque a internet é uma grande ferramenta que a gente tem, mas ela tem seus maus. Pessoas usam isso para discernir mentira, colocar mentiras, e acredito que a juventude precisa despertar, sair do vício e usar a internet como ferramenta de trabalho, mas também como uma ferramenta de ensino, para você aprender e compartilhar também o que você sabe, para que a gente possa desmistificar e trazer uma pureza mesmo. Então a juventude tem que fazer isso e também precisa acordar, despertar. Muito bom. Olha, lembrando, gente, a gente sabe que é natural, viu, Pedro? Jovem tem esse perfil, né? De ousadia, de ir pra frente, o ímpeto de tomar decisões precipitadas. É natural do jovem. O jovem não pensa muito, né? Então acho que é importante agora, nesse momento, você refletir. Poxa vida, e sobretudo o jovem cristão. Poxa, eu sou um jovem cristão, eu preciso estudar. Não podemos ser, presta atenção, não podemos ser levianos, nem tampouco podemos ser covardes em dizer que a escola não educa de jeito nenhum, Sim. e que toda escola não presta, e que todo professor é doutrinador. Não. Existem professores sérios, existem educadores sérios, existem pessoas que são profissionais de mão cheia, pessoas que são competentes, pessoas que, ainda que tenham ideologia à esquerda, que eu conheço, não impõem essa ideologia a ninguém. Que tem que fazer justo. A gente é Isso, cristão, tem que fazer essa coisa certa. Não é? E existem, obviamente, também os que fazem a coisa da maneira errada. Então, é importante que digamos isso. Você precisa seguir o que é certo. Ah, o cara tá na escola, tá na faculdade, ensinou uma coisa que é certa. Veja, eu preciso dizer aqui, tem um professor que, inclusive, ele se intitula nas redes sociais como ateu e comunista, mas em sala de aula ele me ensinou muita coisa. Muita coisa e muita coisa boa de acordo com a matéria que ele ensinava, que era sociologia. Então, conheci vários autores a partir dele, inclusive comecei a desenvolver um apreço mais intenso sobre esse conteúdo a partir desse cara. Então, é fundamental que tenhamos esse equilíbrio aqui, tá? E o jovem, sim, pode fazer a diferença, porque a Bíblia diz isso. Isso. A Bíblia diz, olha, vocês são jovens, vocês são fortes, já venceram o maligno, e a palavra de Deus está em vocês. Vão pra frente, meu irmão. Vocês são fortes, usem a inteligência para o bem, como ele acabou de pontuar aqui, ó. Pega essa internet aí, sai desse site pornográfico, meu irmão. Sai da pornografia, sai dessas coisas aí, dessas dancinhas sem pé, sem cabeça, dancinha de gente retardada. Para com isso, sai do TikTok, para com isso. Vai olhar coisa que edifica.
vai se aprimorar para você ganhar o seu dinheiro, ter a sua autonomia financeira e não depender de bolsa nenhuma, de governo nenhum, de auxílio nenhum, você não vai precisar de pé de nada, pé de meia não sei das quantas, pé de moleque, não sei de quê. Não! Você vai ter dinheiro, vai ter condições, não somente de viver bem, mas de construir faculdades, sabe? É assim que será se você se posicionar. Se posicione, assim como o Pedro está posicionado, não abra mão desse princípio e mantenha uma vida coerente. Não adianta querer pousar aqui de pá, não sei o quê, e quando olha pra sua vida, tá a desgraça, né? Então se posicione de forma diferente, vai pra cima, vai pra frente. Vamos embora! Rimou. Excelente. Muito bom, é isso. Vamos chegando ao fim já do nosso episódio. E aí vamos passar para Pedrinho aí fazer as Passa considerações ligeiro finais. Demais, Passa passa rápido, ligeiro demais. passa rápido. Mas antes, agradecendo você que esteve até aqui o final do nosso episódio. Não esqueçam, se inscrevam no canal, deixe o seu like, comenta aí o que vocês acharam desse Pode criticar, episódio, né, Elon? Pode criticar, pode meter o mandar. pau. A gente tá aqui pra ouvir a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão. Vamos embora. Pedrinho, Deus abençoe. Obrigado, filho. Pastorzão, quero dizer que é uma honra poder estar aqui. É um podcast que eu admiro demais e posso ver de perto o quão bíblico, o quão o discernimento e a liberdade que o Senhor dá a Deus para se mover através desse podcast, o quantas vidas são alcançadas, eu acho incrível mesmo. E aí, o grande Elon também, o cara das mídias, o cara das perguntas, quer dizer que é uma honra poder estar aqui, poder conversar um pouco com você, poder também me apresentar, né, que você me conheça, e acredito que a juventude tem esperança, sim. Nós não somos uma geração perdida, não somos aquela geração Z, a qual as pessoas não têm mais esperança. Acredito que a juventude tem e é muito importante para o funcionamento do mundo, e principalmente o jovem cristão. A maioria dos grandes homens foram também grandes jovens. Então, que você possa dar oportunidade aos jovens, oportunidade de emprego, oportunidade política, oportunidade de escutar. Eu sempre gostei de escutar pessoas mais velhas, sempre gostei de estar na roda conversando com pessoas mais velhas para poder aprender, mas eu sei que a gente que é jovem também tem muita coisa a ensinar às pessoas que são mais maduras. Então, que você possa despertar aí e, como o pastor disse, com os princípios e valores, com princípios firmados em Cristo, e que a verdade da palavra seja a verdade absoluta da sua vida. Deus abençoe vocês. Top de linha. Valeu, Elon. Isso aí. Valeu, meu povo. Obrigado pelo carinho de vocês. Não esquece de curtir, comentar. Segue aí a gente no Instagram. E, claro, se inscreva no nosso canal. Um beijo no seu coração. Até a próxima sexta-feira. Valeu.